Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Márcia Mafra, sou sócia proprietária da Mafra Gestão Integrada e aqui nós estamos para mais um episódio do TrioCast. Então, se você não conhece, dá uma olhadinha lá no YouTube e você vai perceber que tem muitas histórias relevantes de empresários aqui do Trio, como também fatos e eventos que você vai conseguir se atualizar. Então, vai lá, se inscreva, comente. E hoje nós temos a honra aqui de termos o Eugênio, ele é dono de uma empresa de publicidade, de uma agência, né, de comunicação. Exato. Então o Eugênio vai contar aqui pra gente toda a experiência e expertise dele e as novidades, né, porque o que ele deve ter de novidade. Então, Eugênio, seja bem-vindo, é uma honra tê-lo aqui. Obrigado pelo convite. E aí, como eu te falei, né? A gente quer saber detalhes de quem é o Eugênio, né? E aonde vai chegar o Eugênio aqui em Ribeirão e região, né? Sim. Bom, eu sou natural daqui, nascido e criado. Fui criado literalmente na roça, né? Mas convivendo com a cidade. Fiquei aqui até concluir a minha faculdade. Sou formado em publicidade pela UNAERP. E até esse período de faculdade, eu posso dizer que eu era um operário do mercado. E, de repente, começaram a surgir alguns desafios, né, na carreira. Vieram as primeiras oportunidades profissionais, Márcia, e aí veio a grande transformação, né? Então, a primeira delas, que eu acho que eu posso contar aqui, é que eu fui indicado por um professor lá da UNAERP, muito querido, o professor Meri, para trabalhar numa agência lá em Sertãozinho. E, para grande surpresa minha, o que era, a princípio, um trabalho só tradicional de uma agência, virou um baita de um desafio, quando eu fui convidado pelo Liboni, que era um dos proprietários da agência, a entrar num projeto para uma campanha da Federação das Indústrias de São Paulo, a Fiesp. Então, ali começou uma transformação na minha vida, né? Então eu vou aproveitar que essa transformação ela é muito relevante. Por quê? Porque existe o Eugênio, né? Hoje e o Eugênio de antes. Exato. Eugênio, conta para mim como é que você enxerga essa transformação? Porque assim, você se prontificou a atender um pedido de um professor, né? E eu acho que às vezes as pessoas pedem por uma oportunidade única sempre, né? Porque olha, Deus podia me ajudar, porque eu preciso saber meu propósito de vida, né? E o jovem hoje, ele tá numa situação um pouco confortável hoje, né? Acho que na nossa idade era um pouquinho mais apertado, mas hoje os filhos demoram um pouquinho mais para sair de casa, nem sempre começa o primeiro emprego muito cedo, né? E o que você pode dizer para essa galera? Eu acho que a primeira coisa é experimentar, né? Se permitir. Se permitir. A gente não pode, tão novo. E isso que você falou, para mim, é muito nítido, porque quando eu montei a produção coletiva com um sócio, o primeiro funcionário nosso, na verdade, era um estagiário. E ali a gente já via, né, isso eu estou falando de 15 anos atrás, uma ansiedade de uma pessoa que queria estar lá na minha posição, sem nem ainda ter trilhado todo um caminho que sai de estagiário, quanto mais de trainee e profissional e daí por diante. Então, pegando a minha história aqui, enquanto eu fazia universidade, é você se permitir. Então, eu me permitia tudo. Por exemplo, eu comecei no jornalismo, estava fazendo 1 ano e meio de jornalismo e queria uma oportunidade de estágio, queria trabalhar. Aí, eu fui lá na IPTV e, na época, a legislação que regulamentava a profissão de jornalismo não previa estágio. Então, a única vaga disponível era na área comercial e era ligada à publicidade. Não tive dúvida. Fui lá na UNAERP, no meio do ano, mudei o curso e virei publicitário a partir disso. No meio desse caminho, surgiu a oportunidade para trabalhar numa construtora. Então, você já começou a criar oportunidades para você também, se permitir, né? Exatamente. Aí eu fui para uma construtora, aí depois veio a oportunidade de trabalhar numa concessionária de carros. Aí eu fui experimentar o inédito mundo do telemarketing, vender carro por telefone. Hoje, você olhar um negócio desse é extremamente absurdo. Não tinha muito futuro, mas enfim, era algo novo que estava sendo experimentado na cidade por um grupo de empresários e
Abriram a vaga, eu falei, bora, vamos lá, vamos experimentar. Era um pouco também lá da diversão, né? Vamos mexer com carro importado e tal. Enfim, mas é essa coisa de se permitir. Eu acho que isso é que me levou, por exemplo, a aceitar o convite de ir para Sertãozinho, que em tese, na cabeça do jovem, né? Lá na minha época, jovenzinho, 97, poxa, né? Vou trabalhar em Sertãozinho, menor que Ribeirão. E ao contrário, né? Foi aí que as portas se abriram realmente para a minha carreira, porque veio, como eu estava dizendo, a história da agência, a eleição da Fiesp, que vivia um momento muito crítico, politicamente falando lá dentro, uma insatisfação muito grande dos empresários industriais do interior de São Paulo com a entidade. E aí, quando eu menos imaginava, o que era o sócio da empresa, dono da agência, se envolve com isso. Ele já era muito enfronhado dentro do dia a dia da Fiesp, e aí ele chega para a gente e fala, olha, nós vamos entrar na campanha. Eugênio, vem aqui e eu tenho uma missão para você. E como, por exemplo, eu ia imaginar que aquele trabalho de telemarketing na concessionária de carros ia ser a porta para um desafio desse, né? Então, eu acho que, pegando aí de novo o que você me provocou, o que eu posso dizer para os jovens hoje é justamente isso, assim, amplia o seu horizonte, não fique preso aos modismos. Óbvio que no nosso tempo tinha modismo, né? Se hoje o modismo é a internet, é ser um influenciador, é ter um canal no YouTube, uma conta legal lá com um monte de seguidores no TikTok, cara, lá atrás o nosso mundo era televisão, a gente queria fazer grandes comerciais milionários, mas isso era uma jornada para 1%. Sim. Então a gente tem que se permitir, e foi isso, acho que impulsionou minha carreira, que me fez sair desse mundo operário, né, do mercado, e caminhar de tal forma que um dia eu ia virar um empreendedor. E eu confesso, sinceramente, olhando a minha história aqui em Ribeirão, até 1997, eu nunca ia imaginar que eu ia estar na frente dos projetos que eu estou, fazer as coisas que eu fiz, por exemplo, com a minha empresa dos últimos 15 anos, porque não combinava nada comigo, né? Eu tinha vamos dizer, um gap cultural, uma dificuldade, até pela vida que eu tive, né, de roça e tudo mais, de imaginar que eu ia estar hoje, por exemplo, gravando um podcast aqui com você, enfim. Então, são coisas realmente que, se a gente não se permitir, enquanto a gente tem idade, energia, capacidade de encarar qualquer desafio, lá na frente vai ficar muito mais difícil. E aí eu acho que vem o maior dos problemas, vem a frustração. Né? Antes de falar da frustração, eu queria ressaltar para você e para as pessoas que estão nos acompanhando o quanto a cultura ela interfere, né, na nossa vivência, sim, né? Parecido com o seu caso, né? A minha família morou muito tempo em usina, né? Meu pai se aposentou em usina, minha irmã faz 30 anos que trabalha numa usina. Bacana. E eu, com 14 anos, fui trabalhar na cidade, entendeu? Eu não trabalhei na usina e fui trabalhar na cidade. Mas rompeu a bolha, né? Rompi a bolha cultural da família, né? Mas o que aconteceu? Para mim foi muito difícil, né? Porque meu pai falava, não, você vai trabalhar na usina. Eu disse, pai, mas eu tinha 14 anos, né? Mas eu já tenho oportunidade para trabalhar na cidade, por que eu vou esperar completar 16 anos para trabalhar na usina, sendo que eu posso trabalhar na cidade, né? Sim. E aí meu pai, não, mas você vai ser a única da família que não trabalhou na usina, né? Quebrar as tradições, né? As tradições familiares, porque para a cabeça do meu pai, todo mundo precisava experimentar o que era trabalhar na usina, né? Sim. E a minha ânsia de trabalhar, para mim, diferente aonde que tem que trabalhar. Eu quero trabalhar para ter o meu dinheiro, entendeu? Então, eu comecei com 14 sendo professora de informática, né? Que era totalmente novo naquela época, de DOS, Windows, né? Delphi, né? Até denunciei a minha idade, né? E aí, o que acontece? Quando eu tive essa primeira sensação, e foi muito ruim, né? Porque, assim, eu me sentia excluída da família, né? Tipo, ela não conseguiu trabalhar na usina. Sim. Mas, ao mesmo tempo, é a questão que você está falando de se permitir, Eugênio, porque eu encarei essa situação, tipo, vamos se permitir essa nova fase, e depois, com 21 anos, eu fui convidada para trabalhar no banco, né? E aí meu pai, não, porque onde já se viu, você vai sair da faculdade, que é um emprego correto, para ser estagiário, né? Porque antigamente... Sim.
Não tinha glamour ser estagiário, né? É igual eu que saí de um estágio na EPTV para ir para uma agência de publicidade pequena. Então, para uma cidade pequena, né? Foi uma loucura. O pessoal fala assim, cara, você tá ficando louco, né? Não pode fazer isso, EPTV, né? é Globo e tal. Eu falei, mas é estágio, eu quero mais, eu quero trabalhar, eu quero ser um profissional. Então, eu entendo bem isso. E aí, assim, foi muito difícil, porque aí eu fiz o inverso, né? Eu era CLT, tive que voltar a ser estagiária no banco, e aí foi meio tenso para a família, mas assim, por causa dessa tensão, eu me dediquei tanto, que é a questão que você citou de se permitir, que eu me permiti acreditar que eu poderia mais, né? Então, em menos de 8 meses, eu virei gerente do banco, né? E aí você fala assim, nossa, como é que pode, né? Você conseguir se adequar, né? Se permitir. Deixa as coisas acontecerem, nem que eu peguei a transição do Banespa para o Santander. Então foi muito hard, muito hard. Eu tive que... Uma mudança absurda, né? E cultural também, cultura, de novo, né? Uma cultura estatal para uma cultura estrangeira, totalmente diferente. E muito agressiva. Muito agressivo, muito, totalmente Eugênio. diferente, né? E foi bem difícil de novo, né? Então, você fala assim, mas hoje você está na faixa dos 40 aí, como é que você mostra o seu resultado, né? Porque você começa a se permitir cedo ter novas culturas, novos aprendizados, que você vai começando a montar uma bagagem que ela é diferenciada depois no mercado, né? E aí você tem 2 caminhos, por exemplo, esse é o seu, que você trilhou e você abriu as portas, e o meu caminho, que no me permitir, né, me colocar à disposição, eu encontrei muitos padrinhos, e isso é muito legal. Minha carreira ela é marcada por alguns momentos chaves em que eu tive verdadeiros padrinhos que abriram as portas e fizeram os direcionamentos. Então, como eu falei, eu tive o professor Meri aqui em Ribeirão, eu tive um senhor que era um diretor de marketing do plano de saúde quando eu fui para Campinas e que foi o nosso primeiro cliente, o primeiro que eu trouxe para a fundação da produção coletiva. E ele que, de certa forma, nos orientou e deu toda a bagagem. Depois eu tive uma passagem, quando eu estava em São Paulo, em que também eu tive um outro mentor que me ensinou muito, me trouxe para o lado da gestão empresarial, coisa que na publicidade a gente mal toca, né? Não dá tempo, não dá tempo, não tem muito foco. Então, esses caminhos eu acho que são caminhos interessantes da gente evidenciar, porque, como você disse, né, a gente tem aí um mundo diferente para os jovens que estão chegando, e eu acho que em cima disso a primeira coisa é assim, um pouco de calma, controlar a ansiedade, porque as possibilidades são muitas. E a outra cuide de você, se prontifique, se coloque à disposição, mostre a sua disponibilidade em querer fazer, que as coisas vão acontecer. Ou as portas vão se abrir naturalmente por conta do seu movimento, ou por conta do seu movimento vão aparecer pessoas que vão perceber o seu valor e vão te fazer os encaminhamentos e com isso começar a ajudar você a trilhar a tua jornada, né? E eu já sei que a sua jornada, ela tá incrível, você já me comentou antes, né? Então, eu vou aproveitar, Eugênio, que assim, a sua fala para as pessoas novas que estão abrindo o seu próprio negócio ou que estão começando uma nova carreira, né? Eu acho que já foi muito relevante o nosso papo. Conta pra gente, daí, esse menino que foi para Sertãozinho, que teve um padrinho, que teve um âmbito nacional, né? Porque a Fiesp, ela tem uma visibilidade muito grande, influencia, né? a política nacional, né? Apesar de estar aqui dentro do estado de São Paulo, mas ela tem uma influência em Brasília, enfim, ela mobiliza muita coisa, né? Até pela força econômica que é a indústria paulista, então foi algo realmente muito forte, ter começado por ali. Então conta dessa experiência, porque foi uma jornada assim, muito pontual que te abriu vários caminhos, exatamente. Né? Mal, por exemplo, eu ia imaginar que essa experiência pontual de fazer uma campanha da Fiesp seria o trampolim para eu ir para São Paulo. Né? Eu estava formado aqui em Ribeirão, estava muito tranquilo, qualidade de vida da cidade e tal. Não fazia muito sentido ir embora.
Aí veio o padrinho doméstico, né? Minha mãe chegou e falou, olha, seguinte, que tal você procurar uma pós-graduação? Eu estava dentro de casa, né? Não é muito diferente de muitos jovens de hoje. Então, assim, a gente fica comparando as gerações, mas, gente, a história, ela é mais ou menos a mesma. Sim. Recebe uns ingredientes diferentes por conta do contexto, agora é mais tecnológico, o nosso era mais analógico, mas mais ou menos as coisas se equivalem. E aí minha mãe chegou e falou, olha, eu acho que você deve procurar uma pós-graduação, de preferência uma cidade maior que Ribeirão. Bom, maior que Ribeirão, você tem o quê? Campinas, São Paulo, Grande São Paulo, você vai ter Guarulhos ali, enfim, não tinha muito, né, para onde correr. Sim. E eu já tinha conhecido São Paulo, já tinha passado os meus apuros, os meus perrengues, né? Então fui para lá para fazer uma pós, e aí, de novo, essa coisa de se permitir, né? Recebi um conselho muito bacana dentro da pós-graduação da SPM de uma colega, que infelizmente a gente não guarda o nome desses anjos, mas que fez toda a diferença, que ela simplesmente me disse o seguinte, você chegando agora do interior, cara, só vou te dar um conselho, com tudo que você vai aprender nesse mundo de São Paulo, que é uma cidade do mundo, some toda a bagagem, toda a cultura, tudo que você tem dessa formação de interior. Se você juntar essas duas coisas, você vai arrebentar. Que basicamente o que nós estamos falando é o lado humano das coisas, né? O que tanto a gente vem falando na última década, do foco nas pessoas, gestão de pessoas, enfim, ela ali teve uma visão e falou, cara, assim, você vai se dar bem se você conseguir conciliar essas duas coisas. Não vai ser aquele cara morto de fome, o moedor de gente dentro das empresas, porque isso não vai te levar... Não se sustenta, uma hora isso vai fazer mal para você. E aí eu comecei então a trilhar a minha carreira, pasme, essa coisa de se permitir. Estava muito difícil eu conseguir emprego em São Paulo, e a bagagem aqui de Ribeirão, infelizmente, pesou negativamente, eu estava muito aquém dos outros candidatos em muitos processos. Aí eu fui parar numa agência que um amigo meu aqui de Ribeirão, um colega de faculdade, já estava lá. E networking, né? Networking, exatamente. Não se esqueça. E, de novo, formado, começando uma pós-graduação, troquei literalmente uma vaga de emprego por um prato de comida e um tanque de combustível. Prato de comida porque a sede da agência era uma daquelas mansões do Jardim Europa, em São Paulo, então tinha um refeitório, então, onde come 20 funcionários, come 21, então prato de comida. Imagina. E o tanque de combustível, que era para fazer o trabalho de visitar os clientes, porque a minha chefe era uma senhora, enfim, questão da idade, então era muito conveniente ter um cara ali com sangue, né, para fazer essa correria. E isso foi muito bom, porque eu falei, eu não vou ficar nessa situação para sempre, não vou me sujeitar a isso, né, ainda mais recém-formado, tal, já com alguns anos de carreira aqui em Ribeirão, e eu começo a prospectar cliente, que não tem nada a ver comigo, né? Hoje não me pede para bater em porta, ir atrás de cliente tudo no tem seco. Um começo, né? Tudo exato, tem um começo. Mas lá eu tive que fazer. E aí, nessas prospecções, eu consegui alguns resultados, mas eu vi que a empresa não estava interessada em me efetivar, né? Então, tinha uma posição ali limite, mas felizmente essa iniciativa abriu portas numa outra empresa, menor, e lá eu comecei, então, a trilhar uma outra jornada, porque aí eu já cheguei formado, já com o meu MBA debaixo do braço, em planejamento de comunicação. Peguei um sócio extremamente duro na frente, que eu falo que é um desses padrinhos, né? Nem sempre os padrinhos são bons, diga-se de passagem. Para você ter uma ideia, ele naquele momento, exato, né? Naquele momento, exato. Ele era um dos sócios majoritários da agência, e só que o cara era formado na Poli, o negócio dele era tecnologia bancária, coisa que a gente não fazia nem ideia do que era no nosso mundo, isso aqui que a gente tem hoje, celular, smartphone, enfim, os caras estavam desenvolvendo isso já há décadas dentro dos bancos, e uma visão cartesiana de gestão, assim, coisa que eu nunca tinha visto dentro da faculdade. E esse cara chegou para mim e falou assim, olha, é o seguinte, o que você entende de negócio para vender planejamento, de marketing, de comunicação? E eu falei, cara, interrogação, né? E ali foi uma jornada muito, muito, muito pesada, mas de grande transformação. Ele me colocou, por exemplo, para fazer curso de oratória, para fazer curso de empreendedorismo. Eu fiz um Empretec, que é um projeto da ONU para desenvolver novos empreendedores. Então, por isso que eu digo, lá atrás, na minha vida aqui em Ribeirão, no início até 97, eu nunca ia imaginar que eu ia estar fazendo o que eu faço hoje. Imagina. E disso foi um trampolim, né, por coisas da vida, para começar a empreender, quando eu mudo para Campinas, né? Eu estava casado na época,
A minha ex-esposa era sócia no escritório de advocacia, a titular decidiu retornar para Campinas, e aí, enfim, né, estava fora já da agência, buscando uma recolocação no momento de transição de carreira, e aí eu volto para o interior, né, vou para Campinas, e ali aparece o segundo padrinho da minha carreira, que é o gerente de marketing desse plano de saúde, dessa empresa que foi o nosso primeiro cliente. Eu começo a trabalhar com ele dentro de uma agência de publicidade, e aí tem um episódio muito legal para a gente falar de conduta. Olha o que eu estou lembrando agora, muito bacana. Incrível que pareça, na minha jornada por São Paulo, nós tivemos a contratação de um rapaz para a direção de arte. E ele era um gaúcho e daqueles que rodam o Brasil. Ele trabalhou com a gente um tempo, tal, depois foi embora, sumiu, não tivemos mais notícia. E aí, quando eu estava nessa mudança para Campinas, eu estava procurando um emprego. Sim. E aí, aquela coisa que a gente menos espera. Uma pessoa me fez um contato e eu estranhei, porque na conversa ela já tinha muita intimidade, muito conhecimento da minha pessoa. Eu falei, cara, coisa esquisita, né? Praticamente eu já estava contratado na entrevista por telefone. E só tinha uma formalidade de ir até Campinas para fazer uma reunião pessoalmente com ela e tal. E quando eu chego lá... Você ficou feliz, mas apreensivo, Sim, né? apreensivo, ainda mais que descobriram o meu currículo na internet e tal, né? Não era o que é hoje a internet em termos de golpes, etc. Sim. Mas você fica receoso, ressabiado. E aí, quando eu chego no prédio lá em Campinas, na agência, para fazer a entrevista, quem que é que me aparece? O cara que tinha sido meu ex-funcionário em São Paulo. Olha. Ele que fez a recomendação. E aí, o que vem de lição nessa história? Eu tive momentos muito turbulentos com o meu ex-sócio da agência lá de São Paulo. Imagina. E muitas vezes acontecendo episódios de provocação que envolviam os funcionários. E como você manter a serenidade e não misturar as coisas, não descontar num colega, não maltratar, não individualizar um processo, né? Então, como que essa coisa de você estar em cima, um dia você está embaixo, né? E isso aconteceu comigo, cansei de ver isso em dinâmicas de recursos humanos, em treinamentos, cursos, Sim. e eu vivi isso, né? Um dia eu era chefe do cara. E no cuidado outro, com o futuro, exato, né? E no outro estava lá o cara referendando, endossando a minha contratação. Puxa, Ele que chegou legal. para a dona da agência e falou assim, pode contratar que o cara é nota 10. Assim, você não precisa se preocupar com nada. Você lê o currículo só para você saber aí o que ele fez, o que ele deixou de fazer e tal, formação, mas pode trazer porque eu confio, eu assino embaixo. Então essa foi uma passagem muito bacana. Mas infelizmente, essa sócia, depois de um período, ela se desentendeu lá com outro sócio e separou, a agência ficou meio manca. E quando a gente começou a reconstruir essa agência, e eu não estava lá para ser empreendedor, mas já tinha sido picado pelo bichinho do empreendedorismo, eu começo então a ajudar o sócio remanescente a estruturar a operação dele, e eu tinha trazido esse cliente de plano de saúde. Só que em um determinado momento, a forma de tocar dos profissionais da agência, o novo time, deixou o pessoal insatisfeito. E aí veio outra grande surpresa. Eu era atendimento, né? A gente conhece freelancer em agência de publicidade e tudo quanto é serviço, menos de atendimento. Sim. E para minha surpresa, esse gerente de marketing, que foi o meu terceiro anjo aí na vida, né? Terceiro padrinho. Né? Ele vira e fala para mim, cara, os diretores gostam muito de você. Você não quer fazer um atendimento freelancer, arrumar um cara de criação e trabalhar com a gente? Eu falei, meu amigo, eu trabalho carteira CLT, 8 horas de jornada a dia. Como que eu vou atender você? Ele falou, cara, fica tranquilo, se você quiser vir na hora do almoço, se você quiser antes de entrar na agência passar aqui, se você quiser vir no final do dia, a gente conversar depois das 6 horas, não tem problema, a gente gosta muito de você. E ele foi, de certa forma, um trampolim para eu ser dono da minha agência. Né? Então, o Grupo Produção Coletiva, ele nasce basicamente de duas situações, né? Uma é essa do você se permitir e você se entregar, e aí tem uma frase que eu ponho até no meu LinkedIn, que resume bem o meu propósito de vida, e que não... Você comentou isso no início do nosso papo. Propósito de vida não é uma coisa que aparece, é uma coisa que você constrói e você vai refinando. E a última refinação que eu fiz, né, o último refinamento que eu fiz do meu propósito, transformando ele numa frase, é fazer diferente para fazer a diferença. E esse fazer diferente fez com que esse cara acreditasse em mim, me permitisse querer empreender, montar a minha agência.
Aí, do outro lado, o networking, o relacionamento. Eu, nos tempos de Campinas, antes a minha irmã fazia faculdade lá e eu ia muito para Campinas para fazer cursos, para aprender bastante coisas novas que estavam acontecendo no mundo, né? Porque vinha um pessoal de São Paulo fazer uns treinamentos, trazer um pessoal novo, por exemplo. Eu conheci o Max Geringer, que hoje é colunista, famoso, não sei o que. Eu conheci ele ainda como presidente da PepsiCo, dando treinamento, fazendo seminário. Então a minha irmã vinha de final de semana para Ribeirão, e eu ia para lá, ficava no apartamento dela e ia aprendendo. E nesse meio do caminho eu tinha muito contato com as amigas de faculdade dela. E foi uma irmã de uma das amigas que me apresentou o meu sócio. E aí veio então o meu sócio, de um lado trazendo uma empresa de nutrição animal, e eu do outro lado com uma empresa de plano de saúde. Foi assim que a gente então há 15 anos montou o Grupo Produção Coletiva. Então você vê que essa história, né, você começa lá atrás, aqui em Ribeirão. As peças vão se encaixando. E as peças vão se encaixando. E uma coisa leva a outra, né? A Fiesp me levou para São Paulo me levou para uma ampliação da minha capacidade, das minhas possibilidades, da minha cultura. Isso depois me levou para uma outra jornada, numa outra cidade, mas já mais capacitado. E mesmo sendo um funcionário, um operário ali do mercado, veio de novo uma oportunidade para empreender, comecei a empreender e a coisa aconteceu, né? Então, assim, são coisas que levam a gente a crescer na carreira. E então começo em 2008 esse trabalho dentro da produção coletiva. E a produção coletiva, ela é nichada? Como então, é que pode se chegar até então, hoje, né, ao grupo? Considerando tudo que eu fiz em São Paulo, tudo que eu vivi naquele mercado, a gente acabou decidindo que o nosso caminho era o B2B, eram os negócios entre empresas. Por que isso? Primeiro, porque nós descobrimos uma coisa, que tem muito do que se faz no varejo e que é aplicável aos negócios entre empresas que ninguém faz. Sim. E eu aprendi nas minhas andanças, nos meus cursos, nos meus estudos, que independente do negócio, nós estamos lidando com pessoas. Então, até tem um instituto que chama Instituto de Marketing Industrial, que fica lá na Grande São Paulo, e na entrada dele você tem uma escultura que é o B, 2B, com uma pintura diferente, formando o P, 2P. Então, para ficar bem evidente de que no negócio entre empresas, tem negócio entre pessoas. Então, com todo esse processo e todas as andanças e todos os cursos que eu fiz, eu tenho uma paixão pelas relações interpessoais, por lidar com pessoas. Eu falo, inclusive, que eu não sou gestor de negócio, eu sou gestor de pessoas, e talvez isso explique a facilidade com que eu vá abraçando novos desafios. Porque, na verdade, não é o domínio técnico que me faz conduzir esses projetos. O que me faz conduzir e ter sucesso nesses projetos é a forma como eu interajo e me relaciono e formo os times com essas pessoas para que os projetos andem. E aí, então, eu começo o Grupo Produção Coletiva fazendo alguma coisa de varejo, mas muito claro que a gente tinha algo muito legal para mexer nessas questões das relações entre empresas. Sim. E nesse meio de caminho, o que acontece? Aparece o agronegócio, né? Como eu disse, o meu sócio traz uma empresa de agronegócio. Eu sou filho de produtores rurais, né? Família de produtores rurais aqui em Ribeirão e na região. Já veio para a base. E aí, de repente, estou eu dando a volta no mundo, né? Voltando para casa. E aí, nesse processo, eu descubro um universo do B2B, do negócio empresa para empresa, muito maior. Porque é um negócio da cadeia do agronegócio, né? É o produtor rural, as indústrias que o abastecem, as indústrias que estão na cadeia à frente dele, e com muito mais dificuldades, né? Sim. A gente vê as discussões aí, como que o agronegócio tem dificuldade de se comunicar, como o agro, né, que é a parte da porção dentro da porteira, tem dificuldade de se comunicar. Então, não é que a gente é nichado porque a gente estabeleceu isso como premissa, mas é porque naturalmente a gente foi percebendo que tem um potencial de transformação e de realização ainda muito grande dentro desse segmento. Sim. Né? Então, a gente simplesmente aproveitou essa oportunidade. E no que a gente aproveitou essa oportunidade, eu fui, obviamente, amealhando conhecimento, essa coisa que eu disse do meu propósito, né, de fazer diferente, para fazer a diferença. Então, a gente começou a rodar o Brasil fazendo eventos, eu cheguei a ter a área de produção de eventos,
a gente organizou eventos em vários cantos do país, e aí eu fui obviamente, amealhando conhecimentos técnicos. E aí, tendo uma família de produtores rurais, meu pai com uma fazenda na região de Araraquara, eu falei, poxa, eu preciso fazer um pouco de laboratório, né? Eu estou muito aqui nos eventos, eu estou aqui me relacionando com o cliente do nosso cliente e tal, mas eu preciso entender lá, dentro da porteira, como que é uma fazenda. Porque uma coisa é você ser criado na fazenda, na roça, né? A outra é profissionalmente você encarar esse mundo. E aí, em 2014, eu vou para dentro dessa fazenda do meu pai para fazer pesquisa, para entender. E aí quis o destino, que nas questões de saúde dele e tal. 2016 eu assumo a operação de fazenda. Então, o agronegócio para a gente passou a ser um foco de negócio mais atrativo e interessante pelo que a gente pode oferecer como diferencial para o mercado. Que você já vive esse Exato. mundo, né? Então, assim, eu tenho expertise e formação junto com os meus parceiros, sócios, dentro do grupo, para trabalhar vários mercados. Mas a gente tem um know-how que é muito diferente, né? Essa moda do collab, por exemplo, a gente tem um collab com a fazenda, eu tenho um acordo com os meus sócios para levar os negócios dos clientes para dentro da fazenda, fazer evento técnico, a gente tem uma consultoria agronômica que faz pesquisas, desenvolvimento de produto. Imagina. Então, assim, dá para fazer muita coisa em várias áreas, Sim. mas eu vou fazer meio que mais do mesmo, meio que o que os outros já estão fazendo. E, gente, tem espaço para todo mundo. E a gente sabe que tem uma necessidade muito grande de performar, de fazer resultado, de melhorar a comunicação, de melhorar a empregabilidade, de melhorar resultado. Então, como surgiu essa possibilidade de eu integrar a produção rural com a comunicação, com o marketing, então é por isso que a gente nichou. Mas a gente tem casos de clientes que não são necessariamente do agro, né? E como você vê o agro hoje, né? Porque teve várias polêmicas, né, em relação às questões políticas sobre o agro, né? E agora, esse momento, o que você recomenda para quem também atua no agro? Olha, eu acho que a gente, primeiro, nós temos que comunicar aquilo que poucos sabem, que é a realidade dentro da porteira, né? É como a vida é de verdade, porque as pessoas confundem demais. Uma coisa é cadeia de negócio, por isso agronegócio. A outra é a produção, né? Então, quando a gente fala de PIB, de participação na economia e tudo mais, obviamente que nós estamos olhando a cadeia inteira. A cadeia. Né? Então, você está olhando desde o cara que está produzindo até o cara que está na agroindústria, enfim, toda a jornada até lá no varejo que faz a comercialização final dos produtos que surgem dentro da propriedade rural. Então, assim, o que eu percebo é que primeiro falta muito ainda comunicar de verdade o que acontece dentro da porteira. Há uma confusão muito grande, por exemplo, entre grandes propriedades, pequenas propriedades, propriedades familiares. Porque o Brasil só tem latifundiário. Cara, não é assim. O Sul é muito forte com o cooperativismo, é muito forte na agricultura familiar. Nós temos uma das maiores cooperativas agrícolas do mundo aqui no Brasil, sendo sustentadas e abastecidas por famílias de propriedades pequenas. Uhum. Então, o que eu vejo, assim, falta muito a microcomunicação, né? Então, falando um pouco de mercado digital, a gente tem aí o advento do microinfluenciador, do pequeno influenciador, né? Nós vivíamos até um tempo atrás as grandes marcas buscando grandes influenciadores com milhões de seguidores. Hoje, a tendência é a gente pulverizar e trabalhar com micro. Uma questão de dano de imagem, o risco de um comportamento inadequado depois de uma campanha e isso afetar a sua marca. Sim. E, de certa forma, o que eu percebo que o agro precisa é comunicar esse micro, como se a gente tivesse micro-influenciadores. Então, não adianta a gente ter só meia dúzia de influenciadores, né, que falam pela cadeia como um todo, porque ela é extremamente complexa e ampla. Então, eu entendo que é importante termos esses agentes, mas falta essa comunicação mais acolhedora, mais próxima. Como, por exemplo, no meu caso, eu faço uma comunicação nas minhas redes sociais que são fechadas para um grupo de profissionais e pessoas, amigas,
do meu ciclo de relacionamento. Então ali eu não estou preocupado em vender nada, eu estou simplesmente preocupado em criar um processo empático. A pessoa entender como que é aquilo lá no dia a dia de uma forma leve. E né? que hoje é muito relevante, Exato. né? Se falando em comunicação, o compartilhar sugestões, compartilhar métodos, né? Processos que você provavelmente está vivendo no dia a dia da fazenda, né? Isso conta muito para o cliente final. Sim, com certeza. Porque ele tem dúvidas, né? Ele tem dúvidas. Talvez por querer entrar no segmento ou por talvez estar tendo uma dor dentro, e isso gera essa conexão, né? Eu acho muito relevante você falar de não depender só dos grandes players, né? Porque eles são relevantes? São relevantes, mas e o pequeno, né? Exato. A gente tá vivendo a onda ainda do storytelling, né? Sim. O que é o storytelling? É contar história. E tem muitas histórias que a gente precisa contar. Eu, por exemplo, fiz um artigo no blog lá do Grupo Produção Coletiva, baseado numa experiência que eu tive numa viagem que eu fiz com a minha filha em julho agora, que eu fui visitar um amigo lá em Campo Grande, no aniversário de 50 anos, e enfim, deu a louca, eu resolvi ir de carro, sair daqui de Ribeirão e fomos de carro. Aí você vê como que, né, é um outro jeito de você descobrir o Brasil. Você de avião, você não vê o que está acontecendo, de carro você descobre maravilhas. E, por exemplo, eu narrei ali a minha experiência ao atravessar a divisa de São Paulo com Mato Grosso do Sul até chegar em Campo Grande. Eu fiquei impressionado com o que está acontecendo naquela região. Né? Nós temos ali uma região que ficou décadas e décadas e décadas vivendo de uma pecuária extensiva, pouco produtiva, e que depois foi acometida por uma doença ali que dizimou rebanhos e que afetou a indústria que estava em volta dessa produção. E, de repente, você tem uma transformação econômica, começa a surgir a indústria de celulose e, de repente, você passa ali, uma indústria maior do que a outra. É um estado que praticamente, acho que se não vai se tornar o maior produtor de celulose do mundo, competindo, inclusive, com outros países, e que 90% dos brasileiros não sabem. Que pena, né? Assim, a gente tem lá um projeto Cerrado da Suzano Celulose, que está sendo construído. As cidades em volta não têm mínima condição de abrigar. A gente vê lá o Senar e o Senai qualificando profissionais, gente vindo de fora, né, de outros estados, e essa história ela não é contada. Então, isso é agronegócio, né? Ali você tem uma transformação econômica de pequenos, médios e grandes fazendeiros que, de repente, não tinham outra opção de negócio por conta do tipo de solo, não daria para fazer uma cultura de soja, de milho, que seja. E aí, de repente, surge a celulose, o eucalipto, e aí os caras começam um processo de transformação. Tem o cara que está transformando só trabalhando com a celulose, só com a madeira, tem o cara que fez a integração da madeira com a pecuária, então ele faz a integração pecuária-floresta. E é isso que eu falo, essas tem muita coisa para conhecer, né? E isso não vai ser uma campanha na Globo que vai mostrar, isso não é um grande influenciador que vai mostrar. É porque é muito grande. Sim. Né? Então somos nós aqui. Tem muitas particularidades, né, Eugênio? A gente que precisa contar essa história. Aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, eu falei que a gente vem de família de produtores rurais, nós somos quase que precursores da história da cidade, né? E a gente tem aqui hoje a Mata de Santa Teresa, que é um legado que a família deixou, por exemplo. E essa história nunca foi muito contada, né? E um dia aconteceu um movimento na cidade e olha só como que é essa coisa que é o que acontece com o agro. Que quando você não conta a sua história, outro vem e conta. E de forma talvez distorcida. Distorcida. Né? E quanto problema gerou para nós? Quanta chateação, quanta humilhação foi gerado, porque nós somos tratados como quem fazia mal à floresta. Meu Deus. Só que a floresta só existe, a Mata de Santa Teresa, que eu arrisco a dizer que é a maior área de vegetação única, né, de maciço da cidade de Ribeirão Preto, disponível. E ela só está ali porque alguém da família decidiu que não ia derrubar. Porque era uma época que podia derrubar tudo. Nós estávamos numa fase de expansão, de ocupação dos terrenos, Brasil afora. Abdicou de uma terra por causa da natureza. Exato, e ficou ali. E isso é um ativo hoje para a sociedade. E essa história nunca foi contada.
E aí chegou um momento que essa história foi invertida, foi apropriada por pessoas que foram inescrupulosas na forma de contar, e aí estamos nós agora aqui, né, diante de uma fatalidade, que já é a segunda, né, nós tivemos lá em 2014 aquele mega incêndio, que metade da Mata de Santa Teresa virou carvão, e agora em setembro de 20 nós tivemos aquele outro grande incêndio, que não pegou a Mata de Santa Teresa, mas pegou o resto da zona de amortecimento, e estamos lá, nós agora, reconstruindo esse processo. Então, eu acho que, assim, para agronegócio, como para qualquer negócio, o que nós temos que fazer é exatamente contar as histórias dentro desse conceito de storytelling. Fazer um trabalho mais nichado, mais minucioso, e esquecer um pouquinho essa comunicação de massa, porque senão a gente não vai conseguir gerar transformação, né? Eu vou resumir, comunicação de massa, eu acho que mais as modinhas, né? Eu acho que a gente tem que, sim, acompanhar as modinhas, porém, tem muito detalhe que tá ficando, né? A modinha gasta muito nosso tempo, né? E aí tem muita coisa boa para aprender, para conhecer. Bom, eu acho que foi incrível o nosso bate-papo, você viu, nós vamos ter que falar depois de agronegócio mais a fundo, que não deu tempo, muita coisa, tem muita né? coisa. Eu não sei se é feliz ou infelizmente, mas não, eu tenho assunto para tanta coisa. Tem parte Eugênio. ambiental, tem um trabalho que a gente está desenvolvendo aí com o pessoal da Zona Sul de Ribeirão, de preservação ambiental, nós estamos numa luta muito grande de conscientizar a população. Tem assunto para tudo que você imaginar. Então nós vamos segmentar. Hoje a gente só apresentou né, o grupo para que as pessoas conheçam. Quer dar alguma sugestão? Quer fazer um fechamento com alguma recomendação? Olha, eu acho que nós já falamos das coisas mais importantes hoje aqui, né? Se eu deixar uma provocação para o pessoal, eu procuro escrever artigos e postar lá no blog nosso para gerar provocação, para gerar reflexão. Ali não é para vender o trabalho nosso nem nada, é simplesmente a soma de tudo que a gente estudou, do que a gente estuda e do que a gente vive nessas andanças pelo Brasil e pelo mundo, e a gente tenta compilar de alguma forma, em forma de formato de provocação, em artigos que a gente põe lá no blog. E eu acho que ali tem uma mensagem legal, fica o convite para quem quiser acessar no lá. No site, no Instagram? O Instagram nosso tem um acesso direto ali para o site e tal, é facinho. E aí a gente fecha bem esse papo, sem deixar nenhuma ponta solta. E com a agenda marcada para falar de novo de agronegócio. Eu agradeço se você se interessar. Agronegócio, meio ambiente, o que nós estamos fazendo por Ribeirão. Eu estou à disposição, Márcia. Perfeito. Obrigado. Olha, foi uma honra. Obrigada pela sua dedicação, pelo papo gostoso. Eu acho que foi muito enriquecedor entender um pouquinho mais, né, dos seus valores, do que a empresa, do grupo proporciona, a visão, né, a implementação do que vocês fazem. Eu acho que isso a vivência, ela faz toda a diferença para a recomendação, então eu acho que foi muito legal esse bate-papo. Que bom, espero que tenha somado e some para muita gente e inspire muitas pessoas. Verdade. Obrigado. Então, gratidão, obrigada. Obrigado. Olha, pessoal, que delícia que foi, até passamos um pouquinho do horário aí, ó, então gratidão você que nos acompanhou, comente, compartilhe, e eu prometo que a gente vai bloquear a agenda para falar um pouco mais de meio ambiente e de agronegócio, combinado? Obrigada, pessoal, tchau, tchau.